E aí, Jonathan, tudo bem? Joinha. Deixa eu achar o material que a gente estudou domingo. Boa noite. Segato. Boa noite, Segato. Tudo certo? Lembra o nome do aluno? Contato. Show. Tô no 6 já. Só pela volta da aula presencial. Que aula em casa, cara. Show de bola. Só de boa aí, tomando café. A gente até, o professor Walter falou com nós esse início de semana aí, e a gente até questionou ele, né, se tinha uma previsão de volta e tal, porque o decreto do governador era até final de abril, né? E ele disse que esperava, a FTEC está esperando a posição do governador para tomar uma decisão se vai voltar a aula presencial ou não. Tá? Eu vi, e não sei de nada, o que a FTEC vai decidir ou não, mas eu vi hoje que o governador falou em rede social, essas coisas que diz que, né? Que não vai voltar dia 4 de maio, que é segunda-feira, isto. Não vai voltar 4 de maio. Tá? Tem a chance de voltar na metade de maio ou só em junho. Então eu acho que vai demorar um pouquinho mais aí, que a gente tinha pensado. É. Tá, então essa é mais ou menos a posição que a gente tem aí, nós professores, tá? E vamos esperar a posição do governador, e a posição do governador foi essa, então a gente já pode imaginar que live semana passada, ele disse, né, o governador, que as aulas seriam as últimas a voltar. Eu também não assisti a live, mas ouvi falar isso aí. E, enfim, tá tudo se encaminhando para isso aí, né? Vamos lá. Aulas. Eu não botei nenhuma tarefa para vocês aula passada, né? Professor muito bonzinho. Professor muito bonzinho, mas hoje eu vou deixar uma legal aí para vocês fazerem.
Uma dúvida, pessoal, qualquer coisa pede aí, estou à disposição, tá? Eu vou esperar um pouquinho para o pessoal chegar aí. Faz um barulho aqui. Bom, bom, pessoal, aula passada nós estávamos fazendo esse exercício. Deixa eu pegar a câmera menor aqui. Aula passada nós estávamos fazendo este exercício. Tá? Deixa eu aqui o que eu tenho. Tá, então o que a gente fez a aula passada, que foi sábado, tá? Já está lá no Moodle, já está no YouTube. Quem quiser voltar e acompanhar. A gente, os problemas 6.25, né, que é essa plaquinha. Tá? Essa plaquinha aqui, isto. Tá? Com um esforço de tração e compressão, né? A gente calculou, seguiu aquele guiazinho, né? Calculou primeiro o SE, depois a gente calculou os KFs de concentradores de tensão. Tá? A gente calculou quanto a força de 28 kN gera de tensão e multiplicamos pelo concentrador de tensões, tá? Para ter o pico de tensão, para mais ou para menos. Tá? E é baseada na forma que essa tensão é, esse caso que ela é alternada, né? A gente encontra o número de ciclos que essa peça resiste. Tá? Aí depois tem o problema 327, que ele varia essa carga. Né? Então ele diz, em vez de você ter mais 28 e menos 28, você tem 28 e 0, 28 e 0, 28 e 0. Tá? E a gente utilizou o critério de Goodman, porque aqui a gente tem uma tensão média e uma alternada. Né? Então, utilizou o critério de Goodman para fazer a relação
do efeito da tensão média, tá? Quando comparado à tensão totalmente alternada, onde a tensão média é zero. Né? Depois que a gente fez, encontrou aqui outro número de ciclos, né? outra vida. Tá? Esse problema ainda continua. Esse problema ainda continua. Tá? O livro ficou lá no fundo. Aqui. 6,25 então é a imagem, tá aqui. E o 6,27 de 0 a 28. B, 12 a 28. Tá? E C, menos 28 a 12. Então, brevemente, eu vou fazer essas variações aí. É de 12 a 28. Seis, 27B. Força igual a 12 kN. Força mínima. E força máxima igual a 28 kN. Ou seja, vamos ver esse ponto aqui. Tem força, vamos aqui, tensão. Então, minha força de 12 até 28. E a minha tensão, acompanhar. Né, aqui, 28 a gente já tinha calculado no outro exercício. Quando eu tenho 28 kN, eu tenho a tensão de 147. Multiplicada pelo concentrador de tensão, eu tenho 321,4. 321,4. Tá. Para 12 eu não tenho ainda, vou ter que calcular. Aqui vamos puxar a relação que a gente tinha. Vou jogar para cá. Então, tensão vai ser KF vezes força sobre área. Tá? Meu KF é 2,18, já tinha calculado anteriormente. A minha força, 12.000 newtons. E a minha área, eu respeito a mesma área daqui, né? 25 menos 6 vezes 10. Isso vai me dar minha tensão. Deixa eu ver esse aqui agora. Vou atrapalhar. Vamos ler. Deixa eu ver um ponto aqui. No reflexo não incomoda. 2,18. 12.000. 25. 6 menos 10 vezes dividido vezes 137,7. Tá? Quem é mais direto, tá? Dá para fazer o seguinte. Aqui eu sei que 321,4. Vou fazer uma regra de 3, tá? Acontece a 28. Vezes 12. Tá? Deu ali 300,7, 74. Tudo bem, arredondamento. Por que isso? Porque a gente considera não, a teoria, tá, de tensão, ela é linear. Então, se você dobra a força, você dobra a tensão. Se você divide a força por 2, você divide a tensão por 2. Tá? Então, daria para fazer uma regra de 3 para encontrar esse valor aqui.
sem problema nenhum. Tá? Na vida real, o que acontece? Aqui a gente considera tudo pequenos deslocamentos. Então, quando a gente aplica tensão, a peça não sofre deformação. Tá? Na vida real, quando a gente aplica tensão, a peça se deformou. E quando ela se deformou, aconteceu um reequilíbrio das tensões. Tá? Mas no nosso cálculo aqui, a gente não considera isso. No elementos finitos, considera. Quer dizer, se o cara lá, né, quiser, se o cara que realizar elementos finitos quiser, ele consegue considerar. Se não, se é direto, é uma vez só e calcula e deu. Enfim, só para curiosidades, 37,7. Tá? Então, aqui eu tenho a minha tensão máxima e a minha tensão mínima. Certo? Qual que é a minha tensão média? Uma mais a outra dividida por 2. Sigma máximo mais sigma mínimo sobre 2. Tá? Qual que é a minha tensão de amplitude ou alternada? É a sigma máximo menos sigma mínimo sobre 2. E bota em módulo. Não teria lógica calcular se não fosse em módulo. Tá? Então aqui eu tenho... Não tenho. Essa aqui, 371.4. 321.4. Tá? Essa aqui, mais 2 dividido sigma médio, 229,5. Sigma alternado, noventa e 96, vai. Tá? Se eu somar as duas, tem que dar a tensão máxima. Aqui, se eu somar as duas, tem que dar o 321 que está em cima da calculadora ali. Tá? E se eu subtrair uma da outra, tem que dar a tensão mínima, que é o 137,68. Tá? Óbvio, né? Se eu somar a média mais amplitude, tem que dar máxima, a média menos amplitude tem que dar a mínima. Tudo bem linear, hein? Bem linear. Não sei como explicar mais fácil isso. Vamos explicar isso mais fácil. Depois disso, a gente faz a verificação se minha peça se minha vida é infinita ou não, tá? Pela tensão, bom, talvez sim, né? Então, isso é o critério de Goodman. Equação de Goodman. Sigma A sobre SE mais sigma médio sobre SUT igual a 1 sobre N, né? No nosso caso, a gente tem 91,86 sobre o sigma N, o SE eu calculei anteriormente aqui, 208,52. Tá? Quem tem esses valores, busca na aula passada lá, no último período da aula 4, tá? A gente resolveu isso aqui. E o SUT está aqui dado do material, 590. Tensão média, 229, 590. 1 sobre N. Vamos para o cálculo. 208,52. Muito hoje dividido. Tá aí. E a média, 590 dividido. Tá? Soma e inverte. Opa! N igual a 1,2. Isso que significa vida infinita. Tenho 20% de segurança que o meu carregamento vai levar a vida infinita. Então, veja só. A minha tensão máxima ultrapassou
o SE, aqui o SE, que é o limite de fadiga, certo? Mas como eu tenho um carregamento mais estático do que dinâmico, ou seja, existe uma tensão média grande e uma tensão alternada pequena, tá? Então, essa tensão alternada, que é o que gera fadiga, tá? Não é alta o suficiente para deixar a vida finita, né? E eu tenho uma vida infinita. Tá? Então, 6,27B. Se eu estiver indo muito rápido, vocês me freiem aí, pessoal. 6,27. Se eu estiver indo muito lento, me acelere. Olha, isso aí já está dominado, professor. C. Força mínima igual menos 28. Força máxima igual 12 kN. Ninguém falou nada, então é sinal que eu estou indo muito devagar. É bem mais rápido. Né? Então, força mínima menos 28, isso significa tensão mínima igual a menos 321,4. Então, onde é que tirou esse valor? Volta. Bom, se eu sei que a tensão de 28, a força de 28 positiva me dá uma tensão positiva de 321, tá? Se essa força é negativa, vai me dar uma tensão negativa, de mesmo valor. Sigma máximo é igual, né, mesmo valor que deu aqui, 12 kN de mínima, 127,7, 12 kN, agora ela é máxima, 137,7. Porque aqui máximo e mínimo você, leva em consideração se é tração ou se é compressão, tá? Essa força negativa de compressão, tensão negativa de compressão. Tá? A minha tensão média vai mudar, a minha tensão alternada também vai mudar. Tá? Vou botar, copiar aqui, máximo, mais sigma mínimo, sobre 2, sigma máximo, menos sigma mínimo, sobre 2 em módulo. Tá? Como ele tem que levar em conta o sinal agora. Né? Tem os valores pendurados aqui, 137,7, tá? De máximo. E aqui eu tenho mínimo, 321, pict. Só que agora 321, opa, para cá, é negativo, menos. Então, mais os dois, 2 dividido, menos 91. Menos 91,86. Tudo megapascal, tá, pessoal? E a amplitude vai ser essa e essa. Essa aqui, negativa. Então, máxima menos a mínima. Vou botar aqui para mostrar. Máxima menos a mínima. 459. 2 dividido, 229. Tá? Agora tem a pegadinha. Qual que é a pegadinha? A pegadinha é que a fadiga ocorre basicamente por esforços de tração, né? A trinca só aumenta devido à tração. Opa, não estou achando aqui. A trinca aqui. A trinca só aumenta devido à tração. Tá? Então, dados experimentais normalizados mostram sigma A e sigma A aqui, no eixo Y, e tensão média no eixo X. Tá? Demonstra o efeito das tensões médias negativas, ou seja, uma tensão média negativa não reduz, mas também não aumenta, tá? A vida em fadiga.
Então, para tensões compressivas, o que importa é só o sigma A. Só o sigma A. 1 aqui, ó. Só o sigma A. Não importa sigma médio. Então, no meu caso, como a minha tensão média deu negativa, esse cara aqui não contribui para a fadiga. Não contribui para a fadiga. Então, eu vou avaliar meu material como se ele tivesse uma tensão alternada de 229,5. Tá? Como se fosse esse cara aqui. 229,5, 229,5. Da mesma forma. Embora exista uma tensão média, né? O gráfico não vai ficar daquela forma, mas eu vou avaliar dessa forma. Então, a equação vai ficar simplificada, né? A equação vai ficar simplificada. Eu vou ter que comparar o sigma A com o SE. Né? Meu SE é 208. Tá? Então, de novo, a minha tensão é maior que a resistência, ou seja, falhou. Tá? Não vou ter vida infinita. Eu estou acima do joelho na minha curva. Né? Aqui eu teria os meus 208. Tá? E eu estou com 229,5. Tá? Ou seja, não tenho vida infinita, eu tenho uma vida finita. Né? E aí, para encontrar a vida finita, vocês podem ir lá no guia, tá? Mas a gente vai usar essa equaçãozinha aqui, ó. N igual sigma A sobre A 1 sobre B. No nosso caso, 229,5 sobre o nosso A que a gente calculou aqui aula passada. Eu tinha errado no cálculo, né? 1.249 e o B menos 0,1296. Tem uma equation aqui para ficar fácil de visualizar. 229,5 dividido por 12,49. Tudo isso aqui elevado a menos 0,129. Deixa eu olhar. Aí. 296. Fica menos balançando menos. Aqui é 1 sobre B. 1 sobre B. 1 sobre esse valor. Aqui. 1 sobre menos 0,1296. Agora vai. 475.680 ciclos. Solution. Você tem a solution. 6. Nem ele está certo isso, vamos ver. Não fiz nenhuma cagadinha. Tá, pessoal, tranquilo? Pode cair assim na questão da prova. Então, aqui está o solution. Equação. Cadê? 6,25. Tá? Ele considerou o F um pouquinho diferente do nosso aqui. O nosso era... Deixa eu achar aqui. Esse aqui. Esse aqui.
0,865. Ele considerou 0,87. Tá? 590, aqui ficou certo. Ficou um pouquinho diferente aqui, ficou um pouquinho diferente aqui. Deu 34 mil ciclos. Para nós, 35 mil ciclos. Tá? E já arredondamento. E o 627. O A. Onde é que está o A? Nossa, nós calculamos aqui. Aqui. Não, esse é o B. Esse aqui é o A. Tá? Tensão máxima. 0,95. 0,95. Fechou. Tá? E a tensão de 500 e poucos mil ciclos, nós consideramos um pouquinho diferente, 640 mil ciclos. Tá? Mais ou menos por aí. O B, tá? Coeficiente de segurança, aqui é de escoamento, e aqui é 1.2, zerado. Tá? E o C, a gente achou o coeficiente de segurança 0.9. Eu nem calculei o coeficiente de segurança, né, porque eu já sabia. 446 para 475 ciclos. Tá? Então, só a diferença dos fatores é que a gente varia um pouquinho, vai variar bastante a vida. Tá? Isso mostra o quanto é importante conhecer a curva em fadiga. Qualquer variaçãozinha na curva em fadiga vai te dar uma variação significativa nos teus resultados, os teus results. Tá? Bom. Então, em fadiga era mais ou menos isso que eu queria ver com vocês, tá? Então, a gente viu bastante coisa aqui, tem bastante conteúdo, tá? O capítulo no livro, ele é longo, tá? Tem bastante coisa que a gente não vê aqui, a gente não vai usar lá na frente, ou eu uso isso de forma simplificada com vocês, tá? Então, enfim, tem bastante coisa aqui nesse capítulo. Sobre o que a gente tem que saber fazer em fadiga. Deixa eu achar aqui. Vou abrir o livro que fica mais fácil para vocês acompanharem. Ai, tá caramba. O que a gente precisa saber fazer em fadiga? Bom, na vida de vocês de engenheiro, tá? A fadiga vai aparecer várias vezes, né? E às vezes é muito difícil calcular qualquer coisinha em fadiga. Tem muito fator, tá, que não cabe no cálculo. E o mais crítico deles, eu acho que é solda. Tá? Pela minha experiência, assim, solda em fadiga é um baita de um problema. Tá? Existem algumas regrinhas de dimensionamento e tal, mas a gente nunca tem... Passei já. Certeza, né, se o teu material vai resistir à fadiga de solda ou não. A gente sempre acaba sobrecarregando. E às vezes sobrecarregar também é ruim, porque você acaba soldando demais e a solda demais também gera falha por fadiga, né? Então, tem algumas regrinhas práticas ali, mas enfim. Para materiais lisos, é mais tranquilo, tá? Embora também isso é um valor muito aproximado, tá? O que vale é o ensaio da vida real. O que a gente precisa saber, professor? Isso aqui é crucial, né? Saber que a resistência da fadiga é proporcional a SUT. Resistência à fadiga é proporcional ao SUT. E a gente vai ver em algum lugar, não sei se está aqui nesse livro, aqui para cima ou não, que o SUT, tá? Que o SUT é proporcional à dureza. Olha só que noia. Métodos estocásticos. Está por aqui. Tem nas minhas apresentações, não sei se vai ter nesse livro. Tá. Beleza, não está aqui. A dureza, tá? A dureza
Lá quando a gente usar a engrenagem, a gente vai ver isso. A dureza é proporcional ao SUT do material. Precisa saber. Isso eu escutei numa palestra, né? A gente não precisa saber tudo, mas tem coisinhas que ele tem que entender. A reunião está quase acabando, depois a gente já passa para a segunda, né? Então, se eu tenho um material, um eixo, um material qualquer, né? Eu não sei qual que é o material, mas eu tenho a dureza desse eixo. Tá? O engenheiro tem que saber que o SUT, tá? Também chamado de resistência mecânica, né? É proporcional à dureza. HB ou HRC ou qualquer que for. Né? Ela é proporcional à dureza. E o SE é proporcional, é igual ao SUT sobre 2. Esse linha, né? Vou deixar aqui, ó, proporcional. O SUT é proporcional ao SE. Ou seja, a resistência à fadiga do meu material varia conforme a dureza. Por isso que a gente especifica a dureza, confere dureza, tá? Para materiais. Então, isso o engenheiro tem que saber. Tá? Então, o engenheiro tem que saber que a fadiga é proporcional ao SUT. E esse guiazinho aqui final é uma mão na roda. Né? Então, guia, ali. Então, baseado no ST do material, a gente calcula o SE', modifica o SE' para determinar o SE. Isso aqui também é uma estimativa, tá, pessoal? Se você tiver o SE real do teu material, você pode utilizá-lo, né? Com maior precisão. Tá? Então, essa é uma estimativa. Concentradores de tensões, né? Embora o KT para materiais dúcteis a gente não leve em consideração, ou não tem uma tolerância para levar ele em consideração, tá? Para carregamento dinâmico, a gente tem que levar em consideração o KF. Tá? Tem que levar em consideração o KF. E quanto mais afiado, maior a concentração de tensão. Tá? Quanto mais afiado o teu raio, quanto mais canto vivo, maior o concentrador de tensão, menor a vida útil do teu material. Isso o engenheiro também tem que saber. Tá? A curva de fadiga ela é uma curva logarítmica, tá? Então a gente utiliza o A e B, certo? De novo, isso aqui também é tudo aproximado. Se você tiver os valores reais, você pode calcular baseado na tua curva real. Vai dar um resultado mais aproximado, mais interessante. Tá? E aí, aqui a gente tem a nossa curva em fadiga, né? Essa equação, sim, a gente utiliza ela para qualquer outros casos, tá? Se eu tenho tensões médias, eu tenho que usar o critério adequado, tá? Eu sempre usei o de Goodman, né? Nunca fui atrás dos demais aqui. Esse aqui a vantagem é porque ele considera o SY, né? Então tem uma segurança bem maior, tá? Mas normalmente a gente precisa reduzir peso, né? Segurança nem sempre é o caso, tá? Às vezes você precisa ter um valor mais aproximado. E se você quer segurança, você joga no fator de segurança, né? Goodman, tá? Então, se você tiver tensão média, você tem que usar o critério. Se essa tensão média for compressiva, aqui ó, compressiva, né? Você não precisa usar o critério, usa direto a equação, tá? Barbado. Isso que a gente vai ver agora, tá no capítulo 7. Então, é mais ou menos isso. Importante também, o que o engenheiro tem que saber? Isso tudo que a gente viu é o critério tensão-vida. Tá? Vocês têm aqui, a gente viu isso, eu só escrevi no caderno, né? É o critério tensão-vida.